Saudações! Vai, Corinthians! Vai, esse é o podcast Irmandade Corintiana número 231. E aqui comigo essa noite está o meu irmão Fábio e o grande Gibson. Tudo certo? Aí, é certíssimo. Tudo certo. Hoje o Corinthians não jogou, não tivemos problemas, tudo bem. Bom, o Corinthians jogou essa semana 2 vezes, certo? 2 derrotas, mas essas derrotas, elas são uma nota de rodapé na história maior que se completou essa semana, que foram os 500 jogos do grande Cássio, o nosso gigante Cássio, certo? O Cássio, 500 partidas, faltam 102 partidas para ele alcançar o Ronaldo Giovanelli para ser o maior goleiro com números de jogos pelo Corinthians, né? O maior jogador ainda tem muito, porque o Vladimir tem mais de 800 jogos, certo? A estreia do Cássio se deu no dia 28 de março de 2012 contra o 15 de Piracicaba. Muita gente acha que é o jogo da Libertadores, é o primeiro dele, mas não é. Ele jogou uma partida antes pelo Campeonato Paulista, né? Naquela Libertadores, enfim, o Corinthians jogava com o time titular na Libertadores e jogaram várias partidas com o time reserva no Paulista. O Danilo Fernandes era o preferido, ele que atuou mais vezes, né? Até aquele jogo. Mas aí o Tite optou pelo Cássio e aí a história dele começou e não acabou ainda no Corinthians, certo? O jogo de número 500, coincidentemente, também foi num dia 28 de janeiro de 2021. Mas enfim, a pergunta que fica é, que eu vou deixar para vocês, o Cássio vai alcançar o Ronaldo Giovanelli ou não? Olha, obviamente depende dele. Eu acho que ele pode alcançar sim, com relativa facilidade. Mas tem aí um movimento, né? Ele vem sendo criticado essa semana aí, não acho até que, de certa forma, injustamente, não acho que o Cássio tem culpa do momento ruim do time. Enfim, o que eu ia dizer é que 100 jogos parece muita coisa, mas no calendário brasileiro isso aí é uma temporada em uns quebrados aí, né? Uma temporada... Duas temporadas, uma temporada e pouco aí, vai. Depende do sucesso do próprio time, né? O time, por exemplo, o Corinthians classificando para Libertadores nessa pré-Libertadores, já ganhou uns joguinhos a mais aí pro Cássio. Então tudo isso vai somando aí, né? Mas que sejam, acho que na pior das hipóteses são 2 temporadas a mais. E eu consigo enxergar o Cássio, não sendo por uma questão de contusão, eu consigo enxergar ele sendo goleiro do Corinthians por mais 2 temporadas. Eu também consigo enxergar relativamente fácil, ele mais 2 temporadinhas lá no gol, mas o Cássio, essas críticas que vêm em cima dele, porque talvez seja a única posição do time que a gente tem um reserva que incomoda. O Walter, todo mundo sabe que é um baita goleiro, né? Já cansou de dar provas disso, né? E tem até um certo azar, coitado, porque teve algumas oportunidades que ele teve ali de se firmar na titularidade do time, quando o Cássio se machucou, enfim, e aí ele mesmo acabou se machucando e o Cássio voltou e ficou, e retomou, né? Então, a gente sabe que o Walter é um baita goleiro, então talvez, acho que é por isso que a dúvida pinta na cabeça de alguns torcedores, né? Se não tivesse essa opção do Walter ali, o Cássio ficaria mais 2, 3, 4, 5 temporadas aí, sem problema. Mas o Walter é um baita de uma sombra no Cássio ali, né? Mas é uma sombra mais ou menos, né, Gibson? Ele não tá pedindo passagem, não... Até pela não, eu acho que não, personalidade do Walter. Sim, não, cara, ele é um jogador de time, cara. É impressionante o quanto ele dá suporte pro time e pro Cássio, inclusive. Sim. Ele não tá ali querendo derrubar o Cássio. Mas o fato é que é um baita goleiro e todo mundo sabe que é um baita goleiro. Então faz aquela pressãozinha. Ô, Cássio, pô, bicho, bobeou esse jogo aqui, ó, pô, vamos botar o Walter ali, sabe? Nem que for pra deixar o Cássio 2, 3 partidas no banco, sabe? Começa a rolar esse movimento de pessoas pedindo isso. Porque é a única posição do time que a gente tem um reserva à altura, né? Mas o fato é assim que o Cássio não está numa fase ruim, por exemplo, como o Jô, né? A gente fala, o Jô só não saiu do time porque realmente não tem ninguém pra entrar ali no lugar, apesar de que tem gente falando que coloca qualquer um ali no lugar. Mas não é esse momento técnico do Cássio não é horrível, né? Acho que essa é a questão.
Ele tá num momento, de repente, abaixo da carreira dele? Talvez. Mas ainda assim, ele faz defesas quase todos os jogos, defesas boas, contribui pro time. Acho que é um baita goleiro aí que tem que se manter na titularidade, né? Ao contrário do Walter, eu não vejo o Cássio feliz no banco. Eu não vejo o Cássio rendendo pro time no banco como o Walter pode fazer. Não, eu também acho que não. Concordo com a tua análise. Provavelmente, enfim, em algum momento isso acontecer e tal, ele perder de verdade a posição, eu acho que a tendência é de saída do gigante, né? Mas eu acho que sim, o Cássio consegue ultrapassar. O Everaldo Paulo falou, se a torcida não tirar o Cássio, ele passa o Ronaldo. Eu acho que tem muito isso, a torcida fala bastante, e eu concordo com o Gibbs. O Cássio, o Walter é um bom reserva, um grande goleiro também. Já esteve para sair do Corinthians justamente por ser um grande goleiro, mas eu também não vejo ele com ambição de tirar essa posição, e por isso o Cássio vai se mantendo ali. A pior fase do Cássio foi em 2016, né, que ele chegou a perder verdadeiramente a posição pro Walter e tal. Foi muito difícil na vida pessoal dele, ele também já explicou bastante isso. Mas aí, como o Gibson lembrou, o Walter se machuca e o Cássio retorna, né? Eu não vejo muito também o Cássio não completando esses... chegando na marca do Ronaldo aí mais 2 temporadas, até pela diretoria. A diretoria me parece que gosta bastante do goleiro. Todos os treinadores que chegam admiram o Cássio e procuram se aproximar dele para ter também um feeling do elenco melhor. Acho que a relação dele com o elenco e com a diretoria é diferente, por exemplo, que o Ronaldo tinha, né? O Ronaldo Giovanelli poderia ter ficado muito mais tempo se ele tivesse uma relação mais tranquila com a diretoria e com os outros treinadores que chegavam. Quer dizer, ele se batia de frente. No caso do Ronaldo ainda foi pior, que chega um treinador, quer dizer, o Luxemburgo, que tirou o Ronaldo lá, que também queria ser a primadona ali do time, mandar e tudo, e via o Ronaldo com uma personalidade muito forte, como uma barreira para ele conseguir. E também serve para ele mostrar poder, né? O Luxemburgo tem muito disso de eu que mando aqui, vou tirar esse cara daqui e mostrar que o pessoal tem que jogar também. Mas enfim, eu acho que sim, que o Cássio deve passar o Ronaldo Giovanelli. E o curioso ele vai fazer mais 6 jogos nessa temporada de 2020, né? Os 6 jogos que faltam pelo Campeonato Brasileiro. E se ele fizer o 7º jogo, quer dizer, o primeiro no Paulista, ele já vai passar o Olavo, que era o zagueiro, com 507 partidas disputadas pelo Corinthians. Ele atualmente acho que é o 9º jogador, o Cássio passaria a ser o 8º jogador, com mais jogos com a camisa do Corinthians, também outra marca histórica que ele está bem perto de alcançar, né? E sinceramente, eu não acreditava, quando eu vi o Cássio logo nas primeiras partidas dele, apesar de, enfim, depois na Libertadores e tudo mais, no Mundial, ele fazendo defesas importantíssimas, não achava que ele ia ficar tanto tempo assim no gol do Corinthians. Você acreditava nele, Gibson, desde o início? Olha, ele fez uma bela chegada, né, quando começou a jogar, mas é difícil projetar essa trajetória dele que ele tem agora, vitoriosa, com a Libertadores, Mundial, 2 brasileiros e paulistas e etc. É difícil projetar isso, né? A gente não projetava nem a Libertadores naquele ano, né? Se fosse ser bem honesto, né? Óbvio que a gente queria ganhar, mas de falar que vai ganhar... Vai ganhar invicto! Invicto, exatamente, né? Então dá pra... É difícil antecipar, né? É a mesma coisa que, sei lá, chegou agora aí o Mosquito. De repente, daqui já 5 anos o Mosquito é uma lenda no time, velho. Ele já falou, eu jamais imaginei isso. Nossa, mano. Mosquito a lenda, imagina isso? É difícil. Não, mas é óbvio que é só um exercício absurdo aqui, mas pode acontecer alguma coisa do gênero, né? Acho que a história do Cássio é bem diferente do Mosquito. Até pela posição, né? Uma posição que demanda uma titularidade, ao invés de um revezamento, dependendo do jogo e tal, né? Mas assim, eu acho que o que surpreende nesse período todo é o Cássio ter ficado no Corinthians, não por uma questão técnica, mas por não ter sido vendido para fora, né? O Cássio teve um começo avassalador, né? Você falou de alguns títulos dele, Libertadores, Mundial, isso foi no primeiro ano dele, no Corinthians. Então, ele teve muito sucesso muito cedo.
E como a gente já falou aqui, ele teve alguns momentos de baixa de técnica que seriam momentos para vendê-lo, né? Acho que não veio assim uma grande proposta para o Cássio ao longo da carreira dele no Corinthians, o que favoreceu esse número. Se tivesse vindo, talvez ele tivesse saído em algum momento, né? Quem é melhor, Ronaldo ou Cássio? Eu sou da velha guarda, prefiro o Ronaldo, aí o Paulo Espósito falando. Eu vou te falar, eu tenho o Ronaldo no meu coração também, cresci vendo as defesas dele, mas eu acho que o Cássio é melhor que o Ronaldo já. Diz aí, hein, quando a gente era moleque e a gente tava jogando futebol, a gente gritava, Ronaldo, conseguiu fazer uma defesa, a gente, né? Isso é da nossa infância já, bicho, então... Tá na nossa... É verdade, é verdade. E eu vou te falar, assim, a gente tem o privilégio, né, de acompanhar dois fantásticos jogadores com a camisa do Corinthians, dois grandes goleiros com a camisa do Corinthians, e a gente tem a oportunidade de acompanhar, né? Agora, uma coisa que difere os dois, assim, eu acho que o Cássio, hoje, ele é o maior ídolo do Corinthians atualmente, né? O maior ídolo do Corinthians atual. Ele é o grande nome do Corinthians hoje. Cássio, você vai, sei lá, vai fazer um promo do Corinthians e tal, o primeiro nome que vão pensar, põe o Cássio ali. O Ronaldo, apesar de ter uma simpatia enorme com a torcida, de ter uma identificação muito grande com o clube, eu não sei se ele consistentemente preencheu essa lacuna de ser o maior ídolo do time no qual ele estava. Ele jogou muito tempo, né? 600 jogos aí é muito tempo, mas eu não sei se ele era consistentemente o ídolo do time ao qual ele pertencia. Acho que outros passaram ali, Marcelinho Carioca, Neto, etc., que eram os ídolos do time naquele momento, né? E foi o primeiro goleiro, como capitão, né, a levantar a taça de campeão na história do clube também, né? Que já mostra, quer dizer, o Ronaldo sempre foi muito esquentado e tal, foi capitão algumas vezes, ganhou títulos, mas não foi ele que foi lá e levantou a taça. Sempre tinha outros jogadores com a faixa de capitão, né? A Rosimeire perguntando por que tem um titular. Poderia usar os dois, fazer um revezamento de campeonatos. Um joga o Paulista, outro brasileiro. Um joga a Copa do Brasil, outra joga... Ela já tá colocando coisas na Sul-Americana, que outro joga a Sul-Americana. É muito raro isso. Eu não consigo pensar em um exercício de revezamento de goleiros que tenha sido bem sucedido, em que dois goleiros conseguiram fazer esse revezamento e tiveram sucesso, não só no Corinthians, assim, em clubes afora, assim, falar, pô, aquele time tá bom, tá com dois goleirões, um entra, outro sai e tal, não sei quem, não tem problema nenhum. Normalmente esse revezamento acontece na linha, né, no gol, os goleiros normalmente são mantidos, mesmo quando troca o elenco inteiro, o goleiro muitas vezes é mantido. O cansaço do jogador é bem menor numa partida, né, o cara que tá no goleiro, o cara tá correndo ali o tempo inteiro. Né? Ele não corre 10 km por partida, o goleiro. Sim, então quando até aquela maratona de jogos, o goleiro geralmente consegue encarar uma boa essa maratona de jogos, exceto alguma lesão, alguma coisa assim, né? Agora, para os jogadores de linha, é uma coisa encrenca. Enfim, mas já falamos do nosso assunto principal, agora temos que falar daquela nota de rodapé dessa semana. Tivemos aí duas derrotas, e o Corinthians, na verdade, em 2021, né? Tirando aquele primeiro jogo espetacular de 5-0, o Corinthians tem feito partidas... Mas teve aquele jogo contra o Sport, mas nas 3 derrotas desse ano, o Corinthians sai perdendo de 2-0 no primeiro tempo ainda, né? Mas a gente tinha falado lá atrás, né, depois da vitória contra o Fluminense, o mancinismo é real, o mancinismo é verdadeiro, estamos todos felizes aqui com o Mancini, bora tatuar o Mancini na pele. 3, 4 jogos depois a gente tá meio ressabiado já, né? O mancinismo é verdadeiro, Gibson? Ou não é verdadeiro? Foi fogo de palha? Não, a evolução do time em relação ao time que tava jogando ali na zona de rebaixamento é clara, né? Saiu fácil dali, enfim, começou até a almejar agora a vaga em Libertadores. Então já não dá pra discutir antes do Mancini e depois do Mancini. Enfim. Mas essa oscilação que teve... A gente viu não crescendo no final do ano, a gente quando ficou na dúvida justamente dessa parada, pô, como você vai conseguir voltar jogando, voltou com aquele 5-0, então falou, caramba, né? Que beleza, né? Bem, que beleza. E aí em seguida veio essa sequência de 4 partidas, né, que teve 3 derrotas e uma vitória ali contra o Sport, né? E essas derrotas, algumas delas muito amargas, porque você vê que o time podia ter ganho fácil esse jogo, sabe? Dá pra ter ganhado, é só ter concentrado mais, não cometido erros bestas, né?
E o que desandou, assim, pelo menos claramente pra mim, foi a volância e a defesa, né? Que era um setor que tava sólido já no time, a gente não tá tomando mais gol. Né? Verdade. De repente parou a começou a tomar gol pra caramba. Principalmente, eu acho que a volância, acho que mais até do que os zagueiros. A volância criou um buraco ali na frente da área, cara. Os caras estão entrando como querem por ali. Né? É verdade. A volância que parecia já consolidada, né? Especialmente com o Gabriel. Mas o Fábio Santos também jogou mal essa última partida. Enfim, a defesa... Acho que não são só os zagueiros, né? A defesa em si não que parecia azeitadinha não está mais. Eu acho que a questão dessa semana talvez tenha sido que, pela primeira vez em algum tempo, o Corinthians teve uma sequência de jogos mais colados um no outro. Né? E isso vai impactar na performance de um jogador mais velho, como o Fábio Santos. E o Fábio Santos era um dos grandes destaques técnicos do Corinthians, né, nessas vitórias. E também na preparação do time, né? Acho que teve um pouco de uma série de coisas. Teve um tanto de salto alto, acho que 5-0 contra o Fluminense subiu na cabeça dos jogadores. E depois a derrota para a porcada mexeu também com a confiança do time. E a vitória contra o Sport não conseguiu recuperar isso plenamente, né? Infelizmente. Mas eu acho que a questão é essa sequência. E agora a gente vai ver, o Corinthians vai ter um intervalo maior entre a última partida e a próxima, né? Quem sabe aí o Corinthians consegue recuperar esse futebol bom aí que vinha jogando. Vai ser um adversário que estava numa crescente no campeonato, mas perdeu aí nessa rodada aí de hoje. Quem sabe o Corinthians consegue manter esse adversário para baixo aí. A próxima partida que o Fábio tá citando aí é contra o Ceará, né? Contra o Ceará na Neoquímica Arena, né? Na Neoquímica Arena, na quarta-feira, 21h30. E deixa eu deixar a pergunta aqui, Gibson. Você sabe, nesses 500 jogos do Cássio, quantas partidas ele fez contra o Ceará? Quantas? Eu vou chutar aí... Vamos ver. Na média. Vamos chutar aí umas 13. E você, Fábio? Quantas partidas? Eu acho que foi muito menos que isso. Deve ter sido, sei lá, umas 5 no máximo. O Fabião tá mais perto. Meia dúzia de jogos o Cássio fez contra o Ceará. Ele ganhou 2 vezes, perdeu 2 vezes e empatou 2 vezes. Agora, jogando comando do Corinthians, o Cássio já jogou 3 vezes, né? No estádio do Corintiano, seja na Neoquímica Arena ou no Pacaembu. Quantas vitórias o Cássio já conseguiu nos nossos mandos, Gibson? 2. Quantas vitórias, Fábio? 3 partidas. Não pode ser 3 porque ele só ganhou 2, né? Então tem que ser... Eu vou chutar uma, já que o Gibson chutou 2, eu vou chutar uma. Aí sobra o 0 pra você falar aí. E é o 0 a verdade. O Cássio jogou... São 2 empates e 1 derrota. As vitórias que o Cássio conseguiu foram fora de casa contra o Ceará, nosso adversário nessa quarta-feira. Portanto, se o Cássio conseguir a vitória na quarta-feira, o Corinthians conseguir a vitória com o Cássio em campo, muito provavelmente, será a primeira vez que o nosso goleiro ganhará uma partida contra o Ceará em seu próprio estádio, seu próprio mando, né? Enfim, só queria ler um comentário aqui do Rui Jordan, que eu já tô achando que ele pode ser o nosso próximo presidente do Corinthians. O Corinthians tem que melhorar o departamento de scouting, começar a olhar atletas mais jovens e fazer também uma prospecção nas divisões inferiores, onde existem bons jogadores. Cada vez mais se fala em jogadores pro timão, que é só jogador em fim de carreira, que não vai dar em nada pro clube em termos desportivos e financeiros. Verdade, Rui. Muito bem colocado. Eu já falei antes pro Rui, fala de novo, cara. Assim, ele tem meu voto pra ser técnico do timão, cara. Ele tem formação pra isso. O Rui Jordan, pra quem não sabe, é o nosso espectador português, né? Já participou aqui da Irmandade uma vez. Muito legal a participação dele com a gente. E falando aí, enfim, o simples, né? Mas que o Corinthians não faz há algum tempo, né?
sei lá, só pra ter uma ideia, assim, o reserva do Fagner ainda é o Michel Macedo, meus amigos. É o Michel Macedo. Será que não tem ninguém aparecendo aí, ninguém da base pra colocar e subir? Não. Inclusive renovaram o contrato com ele recentemente, né? Essa questão da base, assim, é fácil falar, mas é de certa forma difícil construir, ainda mais num Corinthians, né? A pressão para um jogador num Corinthians é muito grande, E mesmo medalhões da base, a gente viu o Pedrinho teve seu relativo sucesso no Corinthians, mas não foi assim, nossa, um cracaço. E é uma pressão muito grande, a gente vê até para veterano uma pressão muito grande. O cara joga 2 partidas mal, já querem a cabeça dele, já mandam emprestar, já fala que não serve pro Corinthians. É curioso como o corintiano está constantemente falando para aproveitar a base, mas não tem a menor paciência com os jogadores para isso, né? Isso vai da torcida, né? A torcida realmente... Isso vai da torcida. Mas enfim... O Corinthians teve momentos no passado que aproveitou melhor a base e teve momentos que sofreu com a base também, né? Que jogou o pessoal muito cedo ali, inclusive... acho que parte do que culminou no rebaixamento foi um pouco disso ali, naquela época, lá em 2007, foi o pessoal da base não rendeu o que deveria, o que era esperado deles, além de contratações ruins, etc. É muito delicado, assim, por isso tem seus traumas com a base e realmente não sabe aproveitar direito esses talentos. Em 2007 ainda tem a venda do William, né, que era o cracaço da base. Muita gente, e eu me incluo nessa, acho que se ele tivesse continuado no time, o time não teria caído. O William da seleção, não o William Bigode, né? O William que estava no Chelsea, agora está no Arsenal, enfim, já tem uma longa carreira internacional aí. E eu até acho que se ele tivesse continuado, a carreira dele poderia ser até mais interessante, mas isso é uma conversa para outro podcast, né? Essa semana também, logo no começo da semana, ficou acertado, já tinham boatos, e todo mundo já se falava disso nos bastidores, mas acertado o patrocínio master do Corinthians, que passa a ser o da Neoquímica, né? O nosso patrocinador do estádio, que até preferiu colocar vitaminas ali, vitaminas Neoquímica, acho que o Corinthians está precisando mesmo de uma vitamina. Pelo que foi colocado até o momento na imprensa, a gente tem que fazer essa ressalva, o valor é de 17 milhões anuais, mais variáveis. Quer dizer, fixo 17 milhões, imagino que seja conquista, ações possíveis que o time possa fazer. Esse valor pode aumentar. Você achou interessante esse valor, Fábio? O Corinthians tinha um patrocínio anteriormente com a Caixa que era de 30 milhões, se não me engano, né? Mas era outro Brasil, né? Era outra época. O Corinthians também se queimou nessa época, né? Que a Caixa tinha estabelecido lá um teto para os patrocínios dele e o Corinthians queria mais, e então não fechou com a Caixa naquele momento e ficou um tempo sem não conseguir um contrato à altura desde então, né? Mas acho que para os momentos de hoje, para as necessidades do Corinthians hoje, infelizmente precisa dessa grana, né? Precisa aceitar esse tipo de patrocínio, ainda mais de um grande parceiro que é a Neoquímica aí, que está fazendo naming rights, tá? Acho que é um pacotão aí de patrocínios de marketing entre essas duas instituições, né? O patrocínio anterior do BMG, que agora foi para o ombro, omoplata, sei lá como chama isso, era menor até que isso, né, Gibson? Era vergonhoso, aquela coisa da BMG, pelo amor de Deus. E as variáveis eram para baixo, parece, né? Eram horríveis. Não dava dinheiro nenhum pro clube. Eu acho que esse acordo agora com a Neoquímica, ele pode nominalmente ser abaixo do que era com a Caixa, né? Mas dado o momento da economia do país, cara, puta, é um alívio nas contas bizarro conseguir isso. Foi um baita trabalho conseguir esse acordo agora. E você vê que foi um acordo curto, né? Porque foi fechado acho que até 2025, 26, foi isso? Não tenho a data aqui do final. Eu acho que foi curto, é um acordo aí pra 4 anos, não é um acordo muito grande que, sei lá, a gente viu aí com o Name Rights, que é uma parceria muito maior, enfim, né? Então é uma coisa que pode ser renegociada. Eu acho legal o fato de ser um contrato não tão longo, porque, sei lá, passando um pouco essa pandemia, o país respirando um pouco mais, tá todo mundo respirando, enfim, dá pra renegociar isso aí, de repente. Né? Eu vou discordar de você se falar curto. Se realmente vai até 2000, dá uma pesquisada aí até onde vai o contrato. Alguém pode dar uma pesquisada aí? Porque se vai até 2024, para a situação atual do Brasil, me parece um longo prazo
de patrocínio, né? Se a gente fosse falar em time europeu e tal, aí é curto, mas na realidade brasileira os contratos normalmente são de 1 ano. O Corinthians fechou com a Brahma agora também, né? 1 ano, né? Enfim, de contrato, enfim. Não, sem dúvida, mas eu acho que é um contrato assim, que a validade dele é boa. Né? A hora que na teoria que válido até 2025, dezembro de 2025. É isso aí. Né? Então, a hora que eu acho que até lá dá pra girar um pouco a chavinha da economia do país. E aí dá pra negociar depois com os caras de novo. Né? E o contrato longo, né, ele traz a previsibilidade. Né? O Corinthians pode contar com essa receita pelos próximos 4 anos aí. Ao contrário de contratos mais curtos que tem que ficar batalhando. Muitas vezes você vê que fecha o contrato só em abril, né, e aí perde alguns meses de arrecadação e tal. Então isso dá uma previsibilidade para a arrecadação do Corinthians, o que é ótimo para o fluxo de caixa. Né? Então faz sim uma diferença aí. Concordo com o Gibson. Parece um prazo longo para os padrões brasileiros de patrocínio, mas para o momento atual da economia brasileira, acho interessante para o Corinthians garantir essa renda aí. Pode ser que daqui a 3 anos a gente fale, o Corinthians está recebendo abaixo da média aí do mercado. Mas não dá para contar com uma coisa ou com outra, o negócio é realmente garantir essa receita para o planejamento do clube futuro. Aí, né? Mas é isso, o Fábio, essa semana saiu a tabela do feminino, é isso? Saiu a tabela do Brasileirão Feminino, que vai começar dia 28 de março. Corinthians pega de cara o Napoli. Não sei que time é esse. Não é o Napoli italiano, né? O Maradona, né? Mas é um time que tá jogando o Brasileiro Feminino, subiu aí no ano passado na temporada passada, subiu aí pra primeira divisão do Brasileiro Feminino. Confesso que não sei, não conheço esse time. Dia 28 de março é após a Libertadores do Feminina, a Libertadores que vai ser jogada aí na Argentina entre 5 de março e 21 de março. O Corinthians vai defender a taça. O Corinthians é atual campeão da Libertadores, ganhou a Libertadores de 2019, a última edição jogada. E além do Corinthians vão ter outros 2 brasileiros. Essa edição está maior, são 16 equipes no total. E o Corinthians também já está classificado para a Libertadores de 2021, da temporada de 2021, que vai ser jogada mais para o final do ano, em outubro. Aí já conseguiu essa classificação por ser campeão brasileiro, mas se for campeão da Libertadores consegue, sei lá, mandar 2 times. Não vai mandar 2 times, mas vai abrir espaço aí para mais um terceiro colocado representar o Brasil. Então o ano do Corinthians no feminino começa com a Libertadores. Começa com a Libertadores, segue com o Brasileiro. O Paulista normalmente começa aí lá por junho e tal. Uma coisa legal de falar também, a FIFA, né? Acho que foi a FIFA que anunciou o time da década do feminino e o Corinthians teve 2 representantes lá. Né? Não foi a FIFA, foi a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Elegeu o time da década e tá ali no time a Érica e a Tamires estão nesse time aí. Pô, então, demais, bacana aí, demais. Corinthians com representantes aí no time da década. Aí, demais. O timão feminino, um exemplo pro time masculino do que é um trabalho bem feito, né? Sim, e vale falar, o time faz muito bem essa coisa de buscar talentos que estão surgindo em outros times, né? Fez isso no passado aí com a Vicky Albuquerque, que rendeu bastante aí pro Corinthians. A Andressinha já era de seleção, né? Mas é jovem também, enfim. Várias jogadoras o Corinthians trouxe aí que despontam, né? Gabi Portillo, etc. E fez isso esse ano também com mais 3 contratações, né? Mas bom, meus amigos, vamos encerrando então este podcast 231. Cássio 500 jogos e o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson? Aê, estamos em tudo quanto é lugar, aqui ao vivo, no YouTube, no Facebook, mas também temos o Twitter, o Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, Telegram, TikTok e Instagram. Todos eles indo mandarem corintiana com TH, pelo amor de Deus, não vão escrever errado. Só no Twitter querem mandar timão. É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui e a gente espera um time mais ligado desde o começo do jogo nessa partida de quarta-feira, certo?
Agora é a hora de decidir quem é pra Libertadores ou não. É a hora de decidir agora. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai, Vai, Corinthians! Corinthians!